Muito bem. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina e nós queremos lhe agradecer pela sua companhia desde 2018. Muitíssimo obrigado mesmo. Nós reunimos aqui um acervo, o melhor acervo possível que chega ao nosso alcance para que você encontre no mesmo lugar aquilo que lhe interessa para o seu lazer, para o seu deleite e para suas pesquisas e estudos. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. E agora nós vamos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, programa número 78, estudando a codificação espírita, livro A Gênese, introdução, formato, caráter filosófico e polêmicas, apresentação de Alfredo Ramos, aqui na Web Rádio Cristo Consolador. E aí, convido para assistirmos esse programa. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Minhas caríssimas irmãs, meus caríssimos irmãos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso estudo do livro da Gênese pela Web Rádio Cristo Consolador. Isso aqui é uma oportunidade maravilhosa que nós temos para estudar de uma maneira ampla o Espiritismo. E entre tudo isso que a gente precisa ver, existe a questão dos livros básicos da doutrina. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Existe um programa dedicado para cada uma dessas obras. E eu recomendo aos irmãos que querem se aprofundar no estudo da doutrina que procurem os outros dias e horários dos outros livros temáticos, porque nós só podemos dizer que somos espíritas depois que a gente não é ler, é estudar realmente os livros da codificação. Aí nós podemos falar realmente de forma crítica, de forma racional e com conhecimento de causa. Este é o verdadeiro conhecimento que liberta. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, mais uma vez, então, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso estudo da noite e, como de hábito, vamos iniciar, como todas as atividades espíritas, nós vamos iniciar com uma breve prece de abertura dos nossos trabalhos. Meus caros irmãos, vamos todos, então, agora buscando aquele recolhimento íntimo, tomando as últimas providências para organizar o nosso ambiente em que nós estaremos para acompanhar aqui o nosso estudo, fechando e abrindo as portas, janelas, acertando a iluminação, a ventilação, botando o celular no vibracol. Aqueles que têm fone de ouvido, aconselhamos também, porque facilita a concentração. A ideia é que o ambiente não ofereça motivos de quebra de atenção, de concentração. Depois que nós fazemos toda essa pequena verificação do ambiente, nós vamos também preparando o nosso corpo físico. O corpo físico, se tiver alguma dorzinha, algum incômodo, ele poderá atrapalhar a nossa atenção. Então nós vamos sentando de uma maneira bem cômoda, não deitando, mas sentando de uma maneira cômoda, nos recostando em algum lugar, para que as costas fiquem apoiadas. Nós vamos relaxando toda a nossa musculatura. Nós vamos inspirando profundamente, retendo um pouquinho o ar e expirando sem ruído, fazendo esse pequeno exercício de recuperação, para que nós possamos, então, deixar o corpo físico em condições de entrarmos
a terceira parte da nossa preparação, que é a preparação mais importante, a mental. Todos nós estivemos envolvidos em muitas atividades durante o dia. No trabalho, no estudo, em casa, tivemos vários contatos com pessoas. Certamente nós temos muitos assuntos em aberto, muitos assuntos que dependem da nossa ação, depende da nossa atenção, depende da nossa atuação. Mas nesse exato momento, de uma forma bastante disciplinada, nós vamos limpando a nossa mente de tudo isso que nos tomou atenção até esse momento, para que nós possamos, de uma maneira honesta e legítima, nos concentrarmos nessa atividade que nós escolhemos fazer aqui. Não é um ritual externo. Nós precisamos da nossa atenção total, sem divisão, de corpo e alma, de coração e mente. Então nós vamos deixando tudo isso de lado e vamos nos concentrando aqui no que estamos fazendo, para que possamos agora todos os espíritos, todos que estão assistindo esse estudo, sejam encarnados ou desencarnados, que nós possamos todos em espíritos nos dar as mãos, fazer uma grande roda espiritual e imaginar no centro dessa roda a figura do Mestre Jesus, que agora surge, vestindo a sua túnica branca, com seus cabelos cortados à moda nazarena, com os braços abertos, aquele sorriso maravilhoso, aquele olhar penetrante, que vai nos abrasando de muito amor, de muita proteção. Nós nos sentimos, nesse momento, acolhidos pelo Mestre Jesus. E vamos podendo dizer com a nossa mente e com o nosso coração: Mestre amado, muito obrigado, muito grato por podermos ter chegado aqui novamente, por podermos estar persistindo e perseverando em tudo que serve para a nossa elevação, para a nossa evolução, que é a razão de ser da nossa vida nesse planeta. Nós vamos dizendo, Mestre, então, da nossa decisão, da nossa vontade de realmente aprendermos os seus ensinamentos, mais do que assimilar racionalmente a informação, nós vamos querendo realmente mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude em função das coisas que aprendemos. Isto é viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Jesus é o pão da vida, e nós vamos verdadeiramente nos alimentar e viver por esses ensinamentos, e não somente conhecê-los, mas vivê-los. Então é com este intuito, com este objetivo, que nós agradecemos mais uma vez ao Mestre por estarmos aqui e pedimos que abençoe o nosso esforço, que ele seja bastante profícuo e que nós possamos, então, sempre ter essa oportunidade, nós que somos os aprendizes da última hora. Mestre amado, abençoa-nos sempre, graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, meus queridos. Então nós vamos hoje iniciar, de fato, o estudo detalhado do livro da Gênesis, como eu havia prometido, como eu havia dito. Nós não vamos fazer desvios, não vamos fazer simplesmente comentários. Nós vamos ler o livro, os trechos de cada parte do livro, detalhadamente, e comentar. Não vai ser somente, evidentemente, somente a leitura, vem toda a parte interpretativa também. Então vamos fazer isso sem pressa. Então vamos ter bastante paciência. Vai ser... nós não temos um prazo definido para isso, mas nós vamos fazer com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho e com todo o detalhamento, para que a gente possa, ao final do estudo, dizer de boca cheia: olha, eu pelo menos estudei o livro, não somente eu li, mas eu estudei o livro. Então, meus irmãos, vamos lá. Lembrando, então, o que é esse livro, a Gênese? A Gênese é o quinto livro do Pentateuco
do Pentateuco de Kardec, do Pentateuco, que é a base doutrinária do Espiritismo. Ele foi editado pela primeira vez no ano de 1868. Lembrando que o Espiritismo foi lançado em 1857 com o Livro dos Espíritos. Então, nós estamos falando aqui de 11 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Durante esses 11 anos, muita coisa aconteceu. Kardec teve a oportunidade de participar de muitas atividades, muitos debates. Além dos livros que ele escreveu, ele também dirigia a Revista Espírita, que teve muitos assuntos, muitas polêmicas, muitas discussões. E o resumo de tudo isso acabou se transformando nesse livro, então, A Gênese, que é uma condensação de todas as discussões mais importantes que o Allan Kardec teve durante esses 11 anos. O que existe aqui no livro, eu prometi isso na quarta-feira passada e acabei passando por cima, eu não dei uma passadinha pelo índice, e hoje nós vamos começar fazendo isso. Eu vou dar uma volta panorâmica de helicóptero aqui, olhar o índice completo do livro, A Gênese, para a gente ter uma ideia do teor, do conteúdo, e daqui a pouquinho, então, a gente já vai começar bem do comecinho, bem da introdução. Então, a ideia é realmente, só pela análise do índice, nós vamos ver que tipo de assunto nós vamos abordar aqui, e é praticamente, eu disse isso na quarta-feira passada, é praticamente um menu de restaurante, dá água na boca, a vontade de devorar realmente esse livro. Eu aconselho os nossos irmãos, quem não tiver fisicamente o livro, pode baixar gratuitamente e legalmente. É lícito baixar esse livro, ele está disponível gratuitamente na internet. Quem tiver a versão física pode ir acompanhando com a gente aqui, não precisa ler na hora, mas faça até a leitura prévia, vá lendo os capítulos e use esse instrumento mágico aqui, faça anotações, rabisque direitinho, pinte, destaque aqueles pontos importantes para que a gente possa sempre estar comentando, e as perguntas são também livres, podem colocar no chat aqui da rádio. Então, esse livro, então, lembrando o que ele é, depois desses 11 anos, basicamente, eu poderia dizer que ele é a tentativa do Allan Kardec de fazer o início da reconciliação da ciência com a religião. Nós já contamos isso na vez passada, eu não vou entrar novamente no detalhe, mas nós estávamos vivendo nessa época um divórcio litigioso entre a religião e a ciência, porque a religião sempre oprimiu demais a ciência e os cientistas. Então a ciência acabou, os cientistas acabaram pegando uma aversão profunda a qualquer coisa que fosse ligado à religião. E isso ainda existe até hoje, ainda é assim. E esse livro, então, foi a tentativa de começar esta reconciliação. Vamos, então, dar uma olhadinha, eu vou passar rapidamente aqui, nos principais itens do índice. Nós vamos começar, então, com a introdução. É uma introdução curta, vamos começar por ela hoje. Conseguimos certamente acabar. E talvez já comecemos aqui o capítulo 1, que fala do caráter da revelação espírita. Nós sabemos que existem as 3 revelações, Moisés, Jesus, o próprio Espiritismo. E o capítulo 1 é uma longa defesa do Allan Kardec explicando por que o Espiritismo é o Consolador prometido. Ele detalha, ponto a ponto, ele responde pergunta a pergunta de todos os adversários do Espiritismo. Tanto é que vocês vão ver que a hora que a gente começar a ler o capítulo 1, a primeira parte, o item 1, o versículo 1, são perguntas. Basicamente, ele faz uma sequência enorme de perguntas que vão ser respondidas justamente no transcorrer do resto do capítulo 1. E nós vamos ler todas essas perguntas, vamos passar por todas elas. Então, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Capítulo 2,
Deus, a existência de Deus. Assim como o Livro dos Espíritos começou exatamente com esse ponto, assim se inicia o estudo detalhado da Gênese. Capítulo 3, o bem e o mal. Então é um estudo basicamente da justiça divina. Bem e o mal é o tema principal do livro O Céu e o Inferno. Então nós vamos dar uma repassada também por aqui. Capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. Então aqui ele já vai começar a conciliação entre a religião e a ciência. Capítulo 5, antigos e modernos sistemas do mundo. Ele vai ser uma revisão histórica de como a humanidade enxergava desde o princípio a natureza. Basicamente é isso. E como isso foi progredindo, por um lado, sob a tutela da religião e, por outro, sob a tutela da ciência. Mas ele vai falar dos dois itens. O capítulo 6º. Olha que interessante, uranografia geral. Basicamente, uranografia é o antigo nome da astronomia. Então, nós vamos dar uma passada por astronomia, sim, e vamos ver alguma coisa histórica da humanidade, como ela enxergava a astronomia e qual era a fotografia na época em que esse livro foi escrito, né? Foi lançado em 1868, ele vai dar informação de ponta daquela época. E, obviamente, nós vamos completar um pouquinho com a atualização, porque muita coisa ocorreu na astronomia entre 1868 e o ano de 2021. O capítulo 7, fala sobre geologia, ele se chama Esboço Geológico da Terra, Períodos Geológicos. Então ele vai repassar todos os períodos de formação da geologia da Terra, do planeta Terra. Esse tema estava muito em voga, muito em discussão na época do Kardec. É bastante interessante, sim, nós vamos passar por ele. O capítulo 8, teoria sobre a formação da Terra. Então ele vai falar sobre as teorias existentes até então. Esses capítulos são mais curtinhos, a gente vai conseguir passar com uma certa rapidez. Capítulo 9, revoluções do globo. Na verdade, ele vai falar dos movimentos conhecidos até então do planeta Terra. E as revoluções gerais ou parciais que ocorreram aqui no nosso planeta. Ele vai aqui falar, por exemplo, uma comparação do dilúvio bíblico, vai falar do período de glaciação e os cataclismos que já ocorreram no planeta, e vai falar alguma coisa sobre cataclismos futuros também. Capítulo 10, Gênese Orgânica. Uau, super interessante isso aqui. Como apareceu a vida no nosso planeta. A ciência mesmo até hoje, se vocês não sabem, não tem uma definição cabal para falar o que é um ser vivo. Por incrível que pareça, não estou brincando. Pesquisem. Não existe uma definição cabal o que é um ser vivo. Né? E nós vamos ver aqui no capítulo 10 o ponto de vista do Espiritismo condensado por Kardec. Capítulo 11, em continuidade, se no 10º nós vimos a Gênese orgânica, no capítulo 11 nós vamos ver a Gênese espiritual. Ele vai falar do princípio espiritual. Logo na introdução vocês vão ver que ele vai já de cara dizer, que ele já disse no Livro dos Espíritos. No universo só existem duas coisas, três coisas na verdade, né? O princípio Deus, o princípio material e o princípio espiritual. E todo o restante é decorrência disso. Então, o capítulo 10 e 11 ele vai falar dos dois princípios. O capítulo 12º, ele vai falar da Gênese mosaica, vai falar dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele vai comparar os 6 dias da criação com os períodos geológicos que a gente viu no capítulo 8 aqui. Bastante interessante esse paralelo da ciência com a religião. Ô, Fred, Sim. eu vou pedir uma permissãozinha sua. Tá tendo um eco, parecendo um retorno de sua voz. Vê se tem algum outro microfone, alguma coisa. Só um segundinho, eu vou ver aqui. Gira.
Prontinho, Delson, veja se o problema técnico foi resolvido. Acho que agora deve estar tranquilo, né? Então vamos lá, continuando, pessoal. Então o capítulo 12 vai falar da Gênese mosaica, dos 5 primeiros livros da Bíblia, realmente. E aí, no capítulo 13, nós vamos começar a falar dos milagres. Porque este livro aqui, o título completo dele não é só a Gênese. É a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, aqui, a partir do capítulo 13, ele vai falar sobre milagres. Existe milagre? Será? Vamos ver. Então, o título do capítulo 13. Características dos milagres. Os milagres no sentido teológico. Então, nós vamos ver detalhes sobre isso. Capítulo 14. Os fluidos. Lembrando que o Kardec não conhecia ainda a palavra energia. Então, ele usou em toda a obra dele a questão da natureza dos fluidos. E nós vamos entrar em muito detalhe, vamos definir fluido bonitinho. Nunca mais vamos ter essa dúvida aqui. Por que os fluidos está aqui? Porque ele, ao explicar que o milagre exatamente não existe, milagre seria uma derrogação da lei divina, da lei de Deus, e não existe. Então, milagre é o que a gente chama quando a gente não conhece a natureza do fenômeno, nós não sabemos o que está ocorrendo, então, por ignorância, falamos, é milagre. Não, não é milagre. São leis naturais que a gente não conhece. Então, nós vamos... muito disso é explicado pelos que o Kardec chamou de fluidos, e nós vamos ver detalhadamente. Capítulo 15, super interessante. Os milagres do Evangelho, superioridade da natureza de Jesus. Então, nós vamos entrar em vários dos milagres que Jesus foram narrados no Evangelho de Jesus, e vamos explicá-lo à luz da ciência, à luz da doutrina espírita. Isso é uma coisa muito comum, muitas pessoas perguntam, e vai ser bem legal a gente realmente mergulhar nisso. Tem todos os milagres que estão listados aqui, vai ser fantástico. E a última parte do livro, então, que é a partir do capítulo 16, é sobre as predições, as profecias. Então, ele vai falar no capítulo 16, a teoria da presciência. Como que a gente sabe antes que um fenômeno vai ocorrer? Então, nós vamos ver aqui, tem uma explicação também racional para isso. O capítulo 17, as predições do Evangelho. Opa, aqui vai pegar, hein? O último item dela fala sobre o juízo final, mas tem muitas outras. Então, o Kardec vai analisar todas as principais profecias e predições que constam no Evangelho, e nós vamos navegar uma a uma, e com isso vai dar muito material para a gente poder estudar, poder discutir, poder conversar com as pessoas. E o último capítulo, o capítulo 18, são chegados os tempos, os sinais dos tempos. E chegou mesmo, né? Nós estamos agora em plena transição planetária de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E nós vamos ver como é atual esse livro escrito em 1868, nós vamos ver como ele é atual e como ele é preciso, narrando o que está acontecendo exatamente agora. Então vamos lá, meus queridos, sem mais delongas, eu vou ler um trechinho. Então, começando pela introdução. A introdução é relativamente curta. Eu vou ler um trechinho e fazer o comentário para que a gente compreenda e passe então a deglutir, a passar completamente o teor da obra. Introdução à primeira edição publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra, a Gênese, é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme seu título o indica, tem ela por objeto o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados. A Gênese. Gênese é uma palavra que quer dizer no início, começo. Os milagres e as predições. E em suas relações com as novas leis que decorrem
da observação dos fenômenos espíritas. Dois elementos, ou, se quiserem, duas forças, regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios, nascem fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, ou o oxigênio ou o hidrogênio. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, qual é o objetivo, então, básico da obra. É realmente reconciliar a ciência e a religião. Ele vai explicar tudo aquilo que seria maravilhoso, que seria miraculoso, que seria inexplicável, que veio do texto bíblico, sobre um ponto de vista racional, e que o Espiritismo trouxe, que a existência... Quem ensinou a existência do plano espiritual foi Jesus. O que o Espiritismo fez foi enfatizar a possibilidade de comunicação, de troca de informação entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Então, através dessas ferramentas, então a subsistência da alma após a morte e a possibilidade de contato, de comunicação, através desse estudo, dessa racionalidade que o Espiritismo trouxe. Aí sim, o Espiritismo não inventou a mediunidade. O Espiritismo explicou racionalmente a mediunidade. A mediunidade, ela é propriedade da humanidade. Não importa a moral do médium, não importa o local de nascimento físico, não importa a religião, não importa o gênero, não importa nada. A mediunidade, que é a característica de poder ser intermediário entre o plano material e o plano espiritual, é uma característica do ser humano. O que o Espiritismo fez foi explicar esse fenômeno e detalhar esse fenômeno de uma forma racional, de uma forma coerente, de uma forma compreensível, de uma forma que a gente possa assimilar de uma maneira racional e cerebral. Então, esse é o grande ensinamento, então, do Espiritismo. E na parte moral, obviamente, o Espiritismo veio relembrar os ensinamentos originais, morais de Jesus, e ele já sabia que nós iríamos esquecer com o passar do tempo, e ele mandou aqui o Consolador, que não é uma pessoa, é o evento, é o próprio Espiritismo, que é o Consolador, o Paracleto, para lembrar os preceitos morais de Jesus. Como eu disse, porque ele sabia que nós iríamos desvirtuar, que nós iríamos adaptar para nosso interesse mundano os ensinamentos que ele deixou, que ele teve o maior trabalho para trazer para a gente aqui. Então, o começo da introdução mostra isso. Esse é o objetivo da obra. Vou ler mais um trechinho aqui para a gente comentar. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos anteriormente incompreendidos e considerados, em virtude mesmo dessa circunstância, inadmissíveis por parte de uma certa classe dos pensadores. Abundam nas Escrituras esses fatos e, por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores, nos dois campos opostos, religião e ciência, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência, desprezando outros o princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Então, para explicar esses fenômenos que vêm do Evangelho, do texto bíblico, não é possível fazer isso somente com a religião, não é possível fazer isso somente com a ciência. Para explicar esses fenômenos, que vai ser o objeto do nosso estudo aqui, é preciso olhar as duas partes se complementam. Quem tenta explicar esses fenômenos do ponto de vista religioso, ele apela da seguinte maneira: você tem que ter fé cega, acredita e é assim, acabou e não questiona.
e não questiona não que você ainda vai para a masmorra. Isso é a religião. Não dá, né? Uma pessoa um livre pensador, não pode aceitar uma coisa imposta desta maneira, por fé, que peçam para vocês fé cega. A fé tem que ser sempre raciocinada. Por outro lado, a religião tem alguns fenômenos que ela ainda não consegue reproduzir em laboratório, não consegue medir. Então, o que ela faz? Ela ignora. Ela fala, não existe. Existe sim, o fato existiu. É que nós ainda não sabemos explicar sobre o ponto de vista científico. Então, como a gente está vendo, não dá para fazer só olhando por um ponto de vista ou outro ponto de vista. Não dá para ser só religioso, não dá para ser só cientista. É preciso casar os dois para que a gente possa ter uma explicação racional e aceitável. Esse, então, é o papel do Espiritismo, e é o que esse livro está trazendo aqui. Essa solução se encontra na ação recíproca do espírito e da matéria. É exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenaturais, claro. Porém, que é o que vale mais, admiti-los como resultado das leis da natureza, ou repeti-los. A rejeição pura e simples acarreta a da base mesma do edifício, ao passo que, admitidos a este título, a admissão apenas, suprimindo os acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão porque o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Então, isso é uma verdade. Quem conhece, quem está tendo contato com o Espiritismo, se tem uma coisa que é comum falar, é isso. As pessoas acabam abandonando a religião. Por que hoje tem muita gente, mas muita gente mesmo, que diz assim, você acredita em Deus? Como eles confundem as coisas, eles confundem acreditar em Deus com ser membro de uma seita religiosa. Você fala, eu não acredito em nada. Fala assim, eu acredito numa força, eu acredito numa energia, num princípio criador. Eu sei que existe algo além de mim que é mais poderoso, mas eu não tenho ideia do que seja. E acaba. Por que as pessoas agem e fazem isso? Porque racionalmente elas não conseguem aceitar as religiões formais. As religiões formais, elas ofendem a inteligência. Isso não é crítica a nenhuma religião, mas quando você pede para uma pessoa acreditar cegamente num dogma, sem questionar, é impossível. As pessoas pensam, as pessoas raciocinam. Então, ninguém, em sã consciência, ou ninguém, muitas pessoas não aceitam um dogma cego, um dogma que você tem que aceitar porque é uma imposição da fé. Então, as pessoas acabam se decepcionando e abandonando e sendo críticos ferozes de todas as religiões, o que também não é correto. A religião tem um papel, sim, a religião é importante. Cada religião está num nível de entendimento, e porque a humanidade está toda espalhada, toda dividida em diferentes níveis de entendimento. Se a pessoa ainda não está habituada a raciocinar de uma maneira mais lógica, se ela ainda está muito primitiva, ela precisa de uma religião que seja coerente com o padrão de pensamento dela, um pouquinho mais primitiva também. Mas isso tudo é uma escada, é um aprendizado. À medida que ela vai avançando, ela vai conseguindo entender melhor e aí ela pode dar o passo seguinte, passar por uma outra religião. Às vezes não dá tempo numa encarnação só, mas isso não tem pressa, você pode fazer nas suas incontáveis reencarnações. Mas mesmo dentro de uma encarnação acontece das pessoas trocarem a religião. Por quê? Porque o padrão mental de todo mundo acaba se aprimorando, a pessoa acaba ficando mais exigente. Ao estudar realmente, ela começa a encontrar incoerências e ela vai buscar respostas. E sem querer puxar a brasa para a sardinha do Espiritismo, é muito comum que o Espiritismo forneça essas respostas, porque é uma filosofia extremamente racional, e que não apela para o maravilhoso, não apela para o ritual,
e não apela para o dogma. Então, ela sempre, o que ela pode, onde ela se aventurou, ela deu explicações racionais. Você pode até discutir, você pode dizer não concordo, mas você não vai poder nunca dizer que pelo menos a conversa não foi inteligente, a discussão não foi racional. Essa é a graça do Espiritismo. Continuando aqui na introdução ainda. Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegaram ao momento de serem publicados. Ele está falando especificamente da Gênese. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvesse atingido a maturidade. E, além disso, também se fazia necessário, mister, levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não encerra mistérios nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos o possam julgar sem conhecimento de causa. Perdão, com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de avanço. Nada que aqui se trata, a importância do assunto nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Então, ele está explicando por que ele não publicou a Gênese antes. Ele precisava... Foram lançados muitos conceitos anteriormente nas outras obras da codificação. E ele precisava deixar um tempo para que houvesse a maturação desses assuntos para que ele chegasse. Nós dissemos já várias vezes que a Gênese, para o Kardec, foi a coroação. Foi a coroação realmente da codificação da doutrina. Esse livro ele fez realmente colocando tudo o que ele queria como cerco. Tem muita coisa dele aqui nessa obra, embora ela seja inspirada e revisada pelo Espírito da Verdade, mas sem dúvida que aqui está a marca, o DNA, a impressão digital do Allan Kardec. Ele foi aquele que realmente escreveu com todo o gosto do mundo. Por isso, ela demorou 11 anos para ser escrita. E por isso, um ano depois que ele lançou a primeira edição, ele acabou desencarnando. Como a gente já havia feito essa especulação na semana passada, certamente o plano espiritual concedeu uma prorrogação para o Kardec para que ele pudesse concluir principalmente esta obra aqui, a Gênese. Talvez se fosse deixar pela própria natureza, ele talvez não tivesse tempo de concluir, mas lhe foi concedido isso porque era importante para a humanidade. Isso não foi um privilégio do Kardec, nem foi nenhuma derrogação de nenhuma lei natural. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, mas os espíritos simplesmente aplicaram um adicional de fluido vital e que concedeu esse pequeno prazo para que ele tivesse tempo de concluir a obra. Então, basicamente, eu acho que isso é importante. O restante da introdução falta um pouquinho aqui, mas ele vai por esse caminho de explicar o que é que está dentro da obra. Nós vamos começar já, então, o primeiro capítulo, que é o caráter da revelação espírita, e não tenha dúvida que nós não vamos conseguir concluir, nós vamos levar algumas reuniões para concluir, porque ele é bastante longo. Então, o capítulo 1, ele começa muito, muito interessante, com o item 1, que é uma série... Nós só vamos ver nesse item 1 aqui uma série de perguntas. Eram as perguntas, basicamente, que os críticos do Espiritismo fizeram durante esses 10 anos. E o Kardec foi muito honesto. Ele colocou tudo aqui, inclusive perguntas, se vocês vão ver, perguntas que colocam, colocam o Espiritismo em xeque. E ele não correu da raia, não. Ele colocou tudo aqui e depois, no transcorrer
desse primeiro capítulo, ele vai responder pergunta a pergunta, de maneira muito honesta, muito racional. Então, nós vamos começar lendo aqui quais são essas primeiras... Item 1, as perguntas. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? Olha, é a pergunta de um crítico. Ele está perguntando, você tem certeza que isso aí é autêntico, isso aí é válido, isso não é... O Kardec está escrevendo isso, ele foi muito honesto aqui, então. Em que se funda a autenticidade do Espiritismo? Ele vai responder depois. A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra, ou, por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou é suscetível de modificações? O Espiritismo é suscetível de modificações? Ou é um ensino absoluto, como se diz do texto bíblico, né? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades intelectuais, eu estou acrescentando, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação. Quer dizer, se o Espiritismo entrega de mão beijada, e o trabalho de pensar, de investigar, de fuçar, não vai estar sendo quebrado? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Olha que pergunta capciosa, né? E ele respondeu, depois nós vamos ver. Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo já conhecida? Sim, porque o Espiritismo fala claramente que ele não trouxe nenhum ensinamento moral novo, ele não modificou nada. Ele só veio lembrar o que Jesus ensinou. Pura e simplesmente isso, sem mudar uma vírgula. E aí ele pergunta, então para que precisa do Espiritismo se o Jesus já trouxe todo esse conhecimento? Quais as verdades novas que eles nos trazem, que o Espiritismo traz? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é necessário para se conduzir na vida? Tais as questões que importa nos fixemos. Então, Kardec fez uma coletânea de todas as perguntas que os críticos do Espiritismo faziam, como eu disse, de uma maneira muito franca, muito aberta e muito honesta. E a partir daqui, durante um bom tempo, nós vamos estudar isso aqui e vão ser respondidas todas as perguntas. A primeira que ele fez foi sobre o caráter da revelação. Então, antes de começar a ler, a gente já pode falar que o Espiritismo é, então, o que a gente chama de a terceira revelação. Nós já falamos isso aqui. O plano espiritual, à medida que a humanidade vai progredindo, ele vai enviando missionários. Quando a gente chega com um certo grau de maturidade mental e moral, ele manda um emissário, um missionário, para encarnar no planeta e trazer uma nova informação para que a gente possa avançar, seja no sentido religioso, no sentido filosófico, no sentido científico, no sentido artístico. Então, quando uma determinada área de atuação da humanidade chega num certo ponto de maturidade, então o plano espiritual ele pode tanto inspirar pessoas que trabalham naquela área para passar informação, como muitas vezes ele faz as duas coisas. Ele envia uma pessoa com essa missão, com esse projeto reencarnatório de dar de trazer esse próximo passo. Isso também ocorre no campo religioso, e aí, só que aí é muito mais sério do que um avanço no campo das artes. Por exemplo, pelo amor de Deus, sem querer criticar ou minimizar, mas é claro, quando a gente tem certas coisas que são da natureza da evolução da humanidade, que são fundamentais para todos os seres humanos, não é uma coisa restrita a um campo de atuação. Então, dentre esses missionários, existem
existem alguns em particular que têm uma missão muito grande. Moisés, por exemplo, que é a primeira revelação, ele veio aqui com a missão de consolidar o monoteísmo. Na época de Moisés, quando ele veio, era muito comum o politeísmo. Os povos eram primitivos e acreditavam nos deuses baseados nos fenômenos da natureza. Tinha o deus do trovão, o deus do mar, o deus do rio, o deus da colheita, o deus do fogo, assim por diante. Praticamente todos os povos tinham um panteão de deuses, de diversos deuses. Inclusive, esses deuses até eram bem humanizados. Muitos deles tinham muitos defeitos humanos, né? Tinha Deus que se irava, tinha Deus que gostava de tomar todas, tinha Deus que adorava fazer orgias. Eram deuses com características antropomórficas, com defeitos humanos. Então, Moisés, que é a primeira revelação, foi a primeira pessoa que trouxe, eu não diria o monoteísmo, o conceito de monoteísmo já existia no Egito, inclusive foi onde Moisés teve a sua educação, e certamente ele trouxe um pouco de lá, mas esse conceito do Deus único e imaterial, que é o caso de Moisés, porque o Deus único do Egito também era o Deus Sol, era um Deus que tinha uma forma, que tinha Então, era o Deus Sol. Não era. No caso do Deus de Moisés, é um Deus imaterial, é um Deus puramente espiritual, que é uma entidade, até hoje, a gente não tem elevação mental e intelectual para compreender perfeitamente a natureza da divindade. Nós entendemos Deus pelos seus atributos, pelas suas infinitas virtudes, pela sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência. Então, nós racionalmente conseguimos idealizar Deus pelas suas características, mas nós não temos ainda cérebro suficiente para compreender toda a profundidade de Deus. Mas pelo menos que ele é único e imaterial, essa foi a grande missão de Moisés, primeira revelação. E isso é sempre de cunho religioso, né? Nós que escolhemos. Segunda revelação, quem foi? Jesus. Essa foi a principal e a maior que nós tivemos nesse planeta, e foi tão importante, mas tão importante, tão fundamental para a nossa vida, que Jesus escolheu não mandar nenhum missionário. Ele bateu no peito e falou: essa é minha, eu que vou lá e vou trazer. Então, essa segunda revelação de Jesus, primeiro que ele já mudou, ele não mudou, não derrogou a lei mosaica. O Deus de Moisés continua existindo. Só que o Deus de Moisés era o Deus dos exércitos. Era um Deus que se irava, era um Deus que ainda tinha características meio humanas, um Deus que se arrependia. Já era comum ler isso no Antigo Testamento. Deus se arrependeu, Deus se irou. Como que Deus vai... Quem somos nós para alterar o estado emocional de Deus, né? Mas o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Moisés... E por que isso? Porque Moisés ensinou errado? Não, Moisés não ensinou errado. Moisés fez o que podia com o nível de compreensão da humanidade daquela época. Nós, humanos, naquela época, éramos praticamente pré-históricos. Nós éramos seres extremamente primitivos, tínhamos uma capacidade intelectual ainda limitada. Então, quando Moisés trouxe o conceito do Deus único, foi necessário quase 2000 anos de maturação desse conceito para que depois Jesus pudesse vir. Jesus precisava desse conceito maturado antes. Então, ele veio explicar melhor o que era o Deus. Então, hoje nós chamamos Deus de Pai por conta de Jesus. Porque se fosse por Moisés, a gente estaria chamando de Senhor dos Exércitos ainda. Mas esse conceito do amor, do Deus amoroso, do Deus com todas as virtudes infinitas, que fala do perdão, do amor, da caridade, da tolerância, da mansuetude, e isso foi Jesus que trouxe. Essa é a segunda revelação. E os dois grandes ensinamentos, além do melhor entendimento do conceito do Criador, foram isso que Jesus trouxe, né? Que meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus ensinou para a gente que existe o plano espiritual, que nós somos cidadãos do plano espiritual,
Nós somos oriundos, nascidos no plano espiritual, e de lá nós viemos e passamos temporariamente encarnados aqui numa determinada vida, que pode durar 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas é sempre temporária. Ninguém aqui fica eternamente com o mesmo corpo físico. Mas no plano espiritual nós somos imortais. Isso foi que Jesus trouxe. Hoje esse conceito é até tranquilo. Nós aceitamos esse conceito de uma maneira até sem brigar muito. Mas só que até a vinda de Jesus isso não estava claro. As pessoas não sabiam. Tanto é que elas se comportavam para ter a recompensa em vida. Então, como era o Deus de Moisés? As pessoas se preocupavam em não desagradar a Deus, em fazer a oferenda da ovelha, do cabrito, do carneiro, fazer todo aquele ritual externo, porque o que ele queria? Ele queria que a terra dele não fosse invadida, que a colheita dele fosse boa, que o gado dele não sofresse com doenças. Ele queria ter prosperidade material na vida, porque como eles não tinham, nós não tínhamos noção da existência do plano espiritual, que é onde realmente vai ocorrer a recompensa, a verdadeira felicidade, era que a gente queria tudo aqui e agora. Então, se nós estivéssemos bem com Deus, as coisas iam bem materialmente para a gente. Se estivéssemos agindo mal com Deus, a gente ia perder a guerra, o nosso gado ia morrer, nossa plantação ia secar, ia vir períodos de seca. Isso sempre por vontade do Deus terrível, porque desagradamos a Deus. Então, esse conceito foi que Jesus mudou. E isso mudou tudo, isso é maravilhoso, porque a gente entendeu realmente que o que vale é a atitude, o que vale é a grandiosidade moral, são as atitudes morais. Então Jesus mostrou onde estava a felicidade, está lá no plano espiritual. A verdadeira, existe aqui no nosso planeta ainda momentos felizes que a gente tem que ter um refrigério, porque não pode ser só pancada também. Nós passamos, é claro, porque Deus é misericordioso e Ele permite isso, que na nossa vida encarnada nós passemos por momentos de felicidade também, e até bem, bem, bem felizes. Mas a verdadeira e imorredoura felicidade está no plano espiritual. Então Jesus falou onde estava. E ele fez mais do que isso. Ele ensinou um mapa, ele deu um mapa, ó, tá lá e eu vou dar um mapa para você chegar lá. E o mapa é: ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente agir dessa maneira, o que é muito difícil, a gente não consegue agir integralmente dessa maneira, sempre falta alguma coisinha. É claro que embaixo dessa lei macro, dessa lei top, a gente pode fazer um corolário ali de diversas atitudes. Então, quando eu amo ao próximo como a mim mesmo, então primeiro eu vou amar a mim, eu tenho que respeitar a minha vida, o meu corpo, porque para amar, eu tenho que amar a mim primeiro. E amar ao próximo, o que é? Não agredir, não matar, não roubar, não mentir, não ter inveja, não prejudicar. Tudo isso são consequências de amar ao próximo. Então, olha a missão de Jesus. O que Jesus veio fazer nesse planeta? Não foi fácil ele reencarnar nesse planeta. Jesus era uma entidade tão elevada para nós até indescritível, a elevação de Jesus. Para que ele conseguisse ter que eu vou usar a palavra condensar, não é a palavra certa, mas só para transmitir o conceito, a ideia. Ele teve que se diminuir, se apagar tanto para poder caber num corpo físico natural deste planeta, que foi para ele um tremendo sacrifício. Equivaleria para nós aqui colocar um daqueles escafandros de mergulho, só mal comparando, e pular num lodo, mas de barro mesmo, não é de água, não, num lodo. E lá no fundo não vê nada. O desconforto que a gente iria sentir foi mais ou menos o que Jesus. Você imagina Jesus, com a grandiosidade dele, ter que se limitar novamente à natureza de um corpo físico. E ele teve, porque ele não podia vir derrogar a lei. Embora ele conhecesse, nós vamos falar dos milagres dele, né? Ele conhecia muito mais leis naturais do que a gente, ele usou isso, mas ele tinha que cumprir a lei, ele não podia derrogar a lei. Então ele veio cumprir a lei divina, a lei de Deus. Então foi um tremendo sacrifício, e ele fez isso porque por amor à humanidade.
Então ele não delegou para ninguém. Ele veio dizer aonde estava a felicidade e como chegar até ela. Essa foi a grande missão de Jesus, a segunda revelação. E a terceira revelação, assim, a primeira foi personificada em Moisés, a segunda em Jesus, e a terceira não foi personificada num homem, num ser humano. Então não é Allan Kardec a terceira revolução. A terceira revelação é o próprio Espiritismo, é o evento, é o advento do Espiritismo em si, que é o Consolador prometido por Jesus, né? Jesus, quando ele estava com seus apóstolos naquela ceia da noite que antecedeu a crucificação, ele falou: eu vou pedir ao Pai que está nos céus para enviar, para que depois que eu me vá, ele envie para vocês o Consolador, o Paracleto, que vai fazer duas coisas basicamente. Lembrar de tudo que eu tenho vos ensinado. Por que Jesus se preocupou em ter que lembrar? Porque ele sabia que a gente ia esquecer. Ele conhece a natureza humana, ele nos conhece desde que nós éramos, sabe, primitivos, nem tínhamos entrado ainda no reino nominal, ele já nos conhecia. Então ele tinha certeza que a gente ia esquecer e ia deturpar os ensinamentos dele. Então ele falou: vou mandar alguém para lembrar. Se não fosse necessário lembrar, ele não teria dito, mas ele disse claramente: vou mandar alguém para lembrar tudo o que eu ensinei e para ensinar outras coisas. Por que Jesus já não ensinou tudo? Porque algumas coisas a humanidade não estava pronta naquele momento, não tinha maturidade ainda. Então Jesus ensinou o que ele podia para aquele nível de compreensão da humanidade naquele tempo que ele veio. Como ia se passar 2000 anos, que foi quase o caso, né, para vir o Espiritismo, 1857 anos para o lançamento do Livro dos Espíritos, então houve um tempo para amadurecimento para aí vir o Espiritismo, que não trouxe nenhuma novidade moral, além do que Jesus trouxe, e isso é verdade, mas ele trouxe, e também ele não inventou que existia o plano espiritual, isso Jesus já havia dito: há muitas moradas na casa de meu pai. Mas o Espiritismo, ele trouxe, então, a questão da comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual, coisa que Jesus não detalhou. Ele já avisou que tinha, mas ele não detalhou. Então, essa que é a mediunidade. Então, isso foi o que o Espiritismo veio ensinar em complemento ao que Jesus nos trouxe. Então, a questão da pré-existência, da reencarnação que Jesus também ensinou. A gente vai passar por alguns trechos evangélicos que mostram claramente que Jesus era a favor da reencarnação. Então, essas são as duas grandes coisas que o Espiritismo trouxe, são as chaves para explicar as coisas de uma forma racional, porque as coisas ocorrem daquela maneira, naquela sequência. Sem a reencarnação, e nós vamos chegar num ponto de discutir isso, não é possível entender a justiça de Deus. Não seria possível, Deus seria injusto, e dá para provar isso, e nós vamos fazer isso aqui. Então, isso é o caráter da revelação espírita. Então, a terceira revelação é o Espiritismo. E nós vamos continuar aqui, a partir, então, da semana que vem, no item 4 aqui, continuar explicando o caráter da revelação. Tudo isso que eu falei, eu adiantei aqui, foi o que o Kardec vai, muito mais brilhantemente, defender aqui. Então, nós vamos continuar lendo e comentando. Então, devido ao horário, meus caríssimos irmãos, nós vamos encerrando por aqui. Vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento de uma maneira bastante disciplinada com o horário. Nós temos que ser bastante responsáveis com a rádio. E vamos retomar daqui. Está ocorrendo precisamente da maneira como foi planejado, e é assim que nós vamos dar sequência, então, nas outras aulas. Nós agora estamos chegando ao final do nosso estudo. Vamos agradecer, primeiramente, a Maria, nossa mãezinha espiritual, por todo o trabalho da sua equipe, que é dedicada a nos proteger, a nos curar, e certamente
nos ajuda nos nossos lares diretamente para a nossa proteção, principalmente nos lares onde nós colaboramos fazendo o Evangelho no Lar. Isso ajuda muito as equipes de proteção, porque o Evangelho no Lar vai acabar higienizando espiritualmente os nossos lares e vai colaborar bastante na sua proteção. Nós vamos agradecendo a esses trabalhadores de Maria e a nossa mãezinha espiritual para que ela sempre nos acolha no seu manto de proteção. E por fim também agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e que nós possamos estar aqui de volta na próxima semana para a continuidade dos nossos estudos. Mestre amado, dispensa-nos na sua paz, sê conosco agora e sempre, e assim seja. Graças a Deus.